Qual o seu ativo mais valioso? É a sua casa? É o seu carro? É a sua conta bancária? Os seus investimentos? É a sua empresa? Ou é a sua família? Eu tenho certeza que todos esses ativos são muito importantes para você, em especial a família, mas na realidade, o nosso ativo mais valioso e também o mais escasso é o nosso tempo. E ele é muito valioso exatamente porque qualquer coisa que a gente quer conquistar na nossa vida, nas nossas empresas, ele vai demandar um investimento de tempo. E o tempo, ele é um recurso, como já disse, escasso e limitado. Não por acaso, as pessoas citam a falta do tempo como a principal razão ou desculpa, como você preferir, para não atingir os seus resultados. Eu não tenho tempo para fazer o curso de inglês, por isso eu não sei falar inglês. Eu não tenho tempo de ir para a academia, por isso que eu não consigo perder peso. Eu não tenho tempo de visitar os meus clientes, por isso não consigo oferecer um atendimento melhor. Eu não tenho tempo para fazer uma pesquisa dos meus concorrentes para melhorar o meu produto. A fila não termina nunca. No entanto, a gente sabe que algumas pessoas conseguem, a despeito da limitação de tempo, aumentar muito os seus resultados. A grande diferença é que eles fazem melhores escolhas sobre o que fazem com o seu tempo. Eu sou Paulo Farias e esse é o CIO na Nuvem, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre os 5 hábitos das pessoas de sucesso para tomarem o controle da sua agenda e multiplicar muitas vezes os seus resultados. Bom, mas em que pese a limitação do tempo, a gente sabe também que o tempo é um dos nossos recursos que a gente mais desperdiça. Pesquisas no âmbito corporativo, por exemplo, mostram que de cada 8 horas trabalhadas, apenas 6 são de fato produtivas. O resto é desperdiçada. Então 2 horas são jogadas fora. A gente também perde tempo em casa, a gente perde tempo no trânsito, a gente perde tempo na fila do banco e a gente perde tempo, principalmente hoje em dia, no telefone celular. E, no final das contas, uma coisa é certa: se você não controla o seu tempo, você não controla os seus resultados. Qual seria o segredo, então, dessas pessoas que têm um resultado 10 vezes maior do que as pessoas comuns? Afinal de contas, essas pessoas não têm 10 vezes mais tempo. Talvez elas até trabalhem um pouco mais do que a pessoa comum, mas certamente elas não trabalham 80 horas por dia. Seria impossível. Então, qual a diferença, então? O que elas fazem de diferente? A diferença está nas escolhas que elas fazem e como elas usam o seu tempo. Em primeiro lugar, sabendo diferenciar o importante do urgente. Em seu indispensável livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Steve Covey classificou as tarefas que nós fazemos no dia a dia em 2 tipos. Tarefas que são urgentes ou tarefas que são importantes. As urgentes são aquelas que requerem a nossa imediata atenção. E as importantes são aquelas que trazem maior impacto, trazem maiores resultados, principalmente pensando no longo prazo, principalmente pensando em atingir os nossos principais objetivos. Então, a partir daí, ele sugeriu um gráfico, um quadrante, com 4 seções. Na primeira seção, no primeiro quadrante, estão todas aquelas atividades que são importantes e também são urgentes. Nesse quadrante aí estão principalmente as crises, os problemas urgentes quando surgem e os deadlines, os projetos que já estão ali muito próximos ao vencimento, já estão atrasados. Tudo isso está nessa categoria de importante e urgente, que não dá para adiar. No quadrante 2, estão as atividades que são importantes, mas não são urgentes. Então, nessa categoria aí, estão as atividades como treinamentos, pesquisa, projetos de melhoria, desenvolvimento de relacionamentos, tudo que é importante, a gente sabe que é importante, mas não é urgente, dá para ficar para amanhã ou para a próxima semana. No quadrante número 3, está tudo aquilo que é urgente, mas não é importante. Então, o que é que está aí? Tá as interrupções, você está trabalhando, lá, focado no seu projeto, toca o telefone, você vai atender e é um vendedor da Vivo, por exemplo, oferecendo um novo plano telefone, ou pipoca um e-mail e você vai ler e perde a atenção ou vai conferir
o que rolou ali no WhatsApp. Tudo isso são interrupções que se tornam urgentes, quando chamam a sua atenção se tornam urgentes, mas não são importantes. Em último lugar, no último quadrante, está tudo aquilo que nem é importante, nem é urgente. Então, tá aí, tem muitas coisas que a gente pode classificar aí, algumas mais óbvias, como, lógico, as redes sociais, as brincadeiras e tal, e que nem são importantes, nem são urgentes, mas acabam gastando tempo. Mas também coisas menos óbvias, por exemplo, atividades que você faz e que você poderia delegar. Nesse quadrante também, normalmente, estão nas empresas aquelas atividades que elas são feitas porque sempre foram feitas daquele jeito, mas na verdade não agregam nenhum valor ao processo. Mas como sempre foi feito, as pessoas continuam fazendo. E por que elas não deixam de ser feitas? Porque justamente as pessoas não têm tempo de parar para pensar na melhoria do projeto e identificar exatamente onde estão aqueles pontos de ineficiência. Por isso aí o Covey sugeriu que as pessoas, e principalmente os executivos, os empresários, deveriam dedicar pelo menos 30% do seu tempo nas atividades do quadrante 2, que são aquelas atividades que são, como eu disse aqui, importantes, mas não são urgentes, como treinamento, planejamento, revisão de processos, relacionamento, desenvolvimento de relacionamentos, com os clientes, com parceiros, com fornecedores. Então, você deveria estar dedicando pelo menos 30% nesse quadrante. Tenha coragem para dizer não e assuma o controle da sua agenda. Você controla a sua agenda? Vou lhe fazer uma pergunta e você vai refletir se você controla realmente a sua agenda. O que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Ou qual a primeira coisa que você faz quando você chega ao seu trabalho? Sabe o que a maioria das pessoas fazem quando acorda? Isso mesmo, pega o celular e confere as redes sociais. E qual o problema com isso? O problema com isso é que quando você está fazendo isso, você está desviando a sua atenção para a agenda de outra pessoa. Você está delegando ali a decisão sobre o que você vai fazer para outra pessoa. Dependendo do que você leu ali, seja no WhatsApp, seja no e-mail, você vai decidir o que vai fazer no próximo minuto, na próxima hora. E, evidentemente, isso não significa controlar a sua agenda. Controlar a sua agenda significa você ter a coragem para organizar a sua vida em torno das suas prioridades, principalmente de médio e de longo prazo. Então, é organizar a sua vida em torno das prioridades, das tarefas prioritárias que lhe levam mais próximos a atingir os seus objetivos. E, obviamente, isso requer coragem para dizer não, porque usualmente a gente tem mais atividades do que a gente consegue fazer durante o dia. Então, em algum momento, a gente tem que priorizar e aí dizer não para algumas coisas. E exige também consciência para que a gente perceba quando a gente está se sabotando. Infelizmente, a gente mesmo se sabota. Já aconteceu muito comigo, continua acontecendo e eu tenho certeza que vai continuar acontecendo, por isso eu tenho que ser muito vigilante em relação a isso. Em relação à procrastinação. Você é uma pessoa que procrastina? Pois é, eu sou uma pessoa que procrastina. Procrastinar significa, quando a gente tem uma coisa muito importante para fazer, a gente empurra para fazer mais tarde, deixa para mais tarde, deixa para o final do dia, deixa para amanhã ou para a próxima semana. E por que a gente faz isso? Porque muitas vezes é porque é alguma atividade que nos tira da zona de conforto, é alguma atividade mais desafiadora e a gente acaba se sabotando porque a gente coloca no lugar outras atividades que são mais fáceis de fazer e a gente justifica na nossa mente que a gente realmente precisava fazer aquilo. Aquilo era urgente, faço aquilo e depois não deu tempo de fazer aquilo que é mais importante. Então, você percebe como as duas coisas estão conectadas? Porque você pode até ter um plano onde você define o que é mais importante para você, mas aí na hora que você checa o WhatsApp ali, na primeira hora da manhã, aí tem uma mensagem do cliente e você se engaja em alguma atividade e deixa de fazer aquela que você tinha definido que era o que você ia fazer naquele dia. Isso requer realmente coragem e requer consciência. Uma coisa que você precisa se lembrar é que não é por acaso que o Stephen Covey disse que a gente tem que passar 30% do nosso tempo nas atividades mais importantes. Por quê? Obviamente que se a gente quer mudar os nossos resultados, se a gente quer ter resultados melhores, isso significa que a gente precisa
desenvolver novas habilidades, porque a gente vai ter que fazer coisas diferentes da forma como a gente está fazendo hoje. Porque se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Normalmente essas atividades quadrante 2, que são importantes, mas não são urgentes, eles têm relação com o desenvolvimento de novas habilidades. E isso, muitas vezes, são atividades que nos tiram da zona de conforto. Vou dar um exemplo. Para mim, atividades comerciais de marketing sempre foi um desafio, porque como eu tenho um background de tecnologia, eu vim de tecnologia, na universidade eu não aprendi nada sobre marketing. A gente aprendia sobre tecnologia, o que é uma visão equivocada. Qualquer área de negócios precisa de marketing, precisa vender, a empresa precisa vender. E, no entanto, eu não aprendi nada sobre isso, então, para mim, fazer uma atividade de marketing, de venda, fazer uma ligação, uma prospecção, sempre foi difícil. Aquilo tirava da minha zona de conforto. Então, eu preferia fazer algo com que eu tivesse mais acostumado. E aí a disciplina é justamente dizer, não, isso aqui é uma atividade que é importante, mas pode ser feito por outra pessoa. Para mim é mais importante aqui fazer essa atividade de marketing, de venda, e aí realmente essa segunda habilidade tem relação com isso, você controlar, ter a coragem para assumir o controle da sua agenda. Bom, e como é que você vai então organizar aí a sua agenda para que você retome, né, o controle sobre a sua agenda, sobre o seu tempo, e aí com isso consiga priorizar aquelas atividades do quadrante 2 que vão aí lhe levar aí para o próximo nível em termos de produtividade, em termos de resultados. Em primeiro lugar, a gente precisa sempre lembrar que a interrupção e as tarefas não previstas são o grande vilão da produtividade. Ela não apenas tira a sua atenção, mas ela provoca uma queda no seu desempenho, né? Quando você tem uma interrupção, você está concentrado em uma tarefa e é levado a seu cérebro a pensar em uma segunda tarefa, já tem muitas pesquisas científicas aí que mostram que não é só o tempo da interrupção que é perdido, você perde um tempo depois para conseguir voltar ao foco. Então, em primeiro lugar, é conseguir organizar isso para evitar que essas interrupções e que essas atividades não previstas consigam afetar muito a produtividade, a sua produtividade e a produtividade do seu time. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu já pesquisei, já estudei, já tentei diversas formas, inclusive de diversas ferramentas de controle de tarefas, e a maioria delas sem sucesso, porque não adianta a gente tentar organizar simplesmente como uma lista de tarefas, com prioridades, porque a gente sempre tem mais tarefas, nós empresários, sempre temos mais tarefas do que aquilo que a gente consegue fazer durante o dia. Então, de todas as técnicas que eu já pesquisei, a que mais funcionou foi a dos blocos de produtividade. E aí vão ter dois tipos de blocos. O primeiro é o bloco estratégico, e aí você precisa ter pelo menos um bloco estratégico na semana, onde você vai fechar a sua agenda para fazer essas atividades exatamente do quadrante 2, que são aquelas atividades que são importantes, mas não são urgentes. Então você vai fechar a sua agenda, nesse momento não é permitido o WhatsApp, não é permitido o telefone, você não vai checar o e-mail, você vai focar realmente nessas atividades. Aí você pode fazer isso escolhendo um dia na semana e fechando pelo menos 3 horas para trabalhar só nisso, ou você pode, como eu prefiro, estabelecer um horário diário, mesmo que o intervalo seja menor, então, por exemplo, 1 hora em vez de 3, mas que seja todo dia, porque aquilo, para mim, é melhor, eu considero melhor porque a gente acaba trabalhando o hábito, né? Quando a gente cria o hábito e a gente tem mais força para executar aquilo, né? Ele é mais difícil no início, mas à medida que isso se torna um hábito, vai se tornando mais fácil e a gente consegue fazer aquela tarefa de uma forma mais eficiente. E naturalmente a gente acaba achando formas de dedicar mais tempo para ela, porque ela se tornou um hábito. Bom, primeiro então é esse bloco da estratégia. Ele é importante, mas ele é importante também que você coloque na sua agenda o bloco do caos. É engraçado, não é mesmo? Você precisa ter o bloco do caos, porque o caos faz parte. As atividades, essas interrupções, essas coisas não previstas, faz parte do negócio. Você não tem como evitar. O que você tem é como colocar ele dentro
do seu controle, da sua agenda, e não deixar que ela lhe controle, deixar que o caos lhe controle, como normalmente ocorre. Então, o que é o bloco do caos? Na minha agenda, por exemplo, eu coloco lá no final da manhã, 1 hora, e no final da tarde, para o caos. E o que é o caos? É o horário em que eu vou atender tudo que não estava previsto. As ligações, então as pessoas ligam, se eu estou no bloco do estratégico, eu não vou atender, mas eu vou retornar naquele horário que eu defini ali, porque a pessoa não pode ficar, o cliente não pode ficar sem retorno. Então, nesse horário eu vou consultar meu e-mail, eu vou consultar o WhatsApp, uma reunião que alguém pede fora da agenda, eu vou encaixar ali no horário do caos. Então, ele é tão importante quanto o bloco da estratégia, porque se ele não tiver, se você não estabelecer especificamente um horário para o caos, você vai deixar que o caos defina para você qual é o horário que ele quer que entre na sua vida. E aí vai ser qualquer hora, qualquer horário. Você precisa definir o horário para o caos. Então esse é o segundo bloco. O terceiro bloco são o bloco das tarefas regulares, as tarefas que você consegue planejar antecipadamente. Então você monta a sua agenda e coloca nesses blocos das tarefas regulares. Então esses são os blocos fundamentais. E aí quando você evoluir para um passo 2, vai ter um quarto bloco que é tão importante quanto, mas muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso no primeiro estágio, que é o bloco do recarregando as baterias. O que é o recarregando as baterias? Todo empreendedor, ele trabalha muito, todo empresário trabalha muito. A gente não vamos nos iludir, a gente vai continuar trabalhando muito, mesmo controlando a nossa agenda. Só que agora, o nosso valor, a gente vai conseguir produzir muito mais, os resultados vão ser muito maiores. Mas a gente vai continuar trabalhando muito. Então, a gente precisa recarregar as baterias. E como é que a gente recarrega as baterias? Planejando também um tempo para isso. Então, o recarregando as baterias é você planejar um horário fora do seu escritório, fora do ambiente do trabalho, para fazer alguma tarefa de recarregar as baterias. Seja tomar um café com um amigo, seja participar de um evento externo. Então, idealmente, você precisa ter pelo menos um evento desse por semana para você sair ali do seu ambiente de trabalho. E por que isso é tão bom? Porque, normalmente, quando a gente está afundado ali no nosso ambiente de trabalho, são atividades que drenam muito a energia. Mesmo as atividades estratégicas, porque a gente usa muito a mente, ela drena a energia. Então, sair um pouco desse ambiente de trabalho vai ajudar com isso. E ajuda também com inovação, para você ter novos insights, você trazer novas ideias para dentro da empresa. Faça o mais importante primeiro. Essa parece óbvio, não é mesmo? Mas pouca gente acaba percebendo isso e implementando na prática. Se você já sabe que as atividades do quadrante 2, as atividades que são importantes, mas não são urgentes, são as mais importantes de fato e são aquelas que vão te levar para o próximo passo, então priorize e faça primeiro. Se você escolheu colocar o seu bloco de produtividade uma vez por semana, faça logo ele na segunda-feira. Se você escolheu fazer todo dia, 1 hora ou 2, como eu faço pela manhã, faça isso na primeira hora da manhã. Porque o que é mais importante tem que ser feito primeiro mesmo. Depois você usa o tempo que sobrar para fazer as outras coisas. E também tem uma outra razão, principalmente se você escolher fazer no horário da manhã. O horário da manhã é quando a gente tem mais energia. Então, normalmente essas atividades, que são atividades do quadrante 2, são atividades que têm uma exigência maior do ponto de vista intelectual, né, de você trabalhar ali alguma criação de alguma coisa nova que você está trabalhando. E são atividades mais difíceis, lhe tiram da zona de conforto. Então, fazer isso pela manhã vai ser mais fácil. Normalmente essas atividades que envolvem aí, muitas vezes desenvolver uma nova habilidade, elas exigem disciplina, exigem força de vontade, e disciplina e força de vontade é algo que está muito ligado à energia. Se a gente está com a energia baixa, dificilmente a gente vai ter uma força de vontade muito alta. Você já deve ter percebido, por exemplo, que no final da tarde a gente está muito cansado. Então, por que marcar para fazer uma atividade nova no final da tarde quando você está cansado? Provavelmente você não vai fazer. Então, faz logo pela manhã. Isso é o que tem mais chance de ter sucesso. Um exemplo prático, você quer desenvolver o novo hábito de fazer uma atividade física, quer começar a praticar uma atividade física regular. Você vai ter muito mais chance de sucesso se você fizer isso pela manhã. Pela tarde, normalmente,
você vai estar cansado e aí aquela desculpa para procrastinar, para não fazer hoje, para deixar para amanhã, vai estar muito mais próximo ali da sua mente de você aceitar. Então deixa a procrastinação de lado, se é importante, faz logo no primeiro dia da semana, faz logo na primeira hora do dia. Planeje o seu dia. Algumas pessoas fazem planejamento para o ano, planejamento para o semestre, mas poucas pessoas fazem um planejamento para o dia. E, no entanto, é ali no dia, é durante o dia que a gente está fazendo as nossas principais escolhas. Então, se a gente não para ao menos 5 minutos no início do dia, que seja 5 minutos para pensar assim, o que é que eu quero atingir nesse dia? Qual que é a atividade mais importante? Qual que é aquele objetivo que, se eu atingir, eu vou voltar para casa dizendo, poxa, o meu dia valeu a pena. Dá uma parada no início do dia, por 15 minutos que seja, e dá uma pensada em relação aos seus objetivos de longo prazo. O que é que você pode fazer nesse dia que vai lhe deixar um pouco mais próximo desse seu objetivo de longo prazo? Tá? Essa é uma habilidade fundamental e que está presente aí nas pessoas de maior sucesso. Todas elas têm aquele momento no início da manhã, alguns fazem meditação, alguns fazem atividade física, alguns fazem alguma técnica de relaxamento, mas todos têm aquele momento que é só dele, antes de abrir o celular, antes mesmo até de falar com a esposa, aquele momento que é seu e que você pensa o seu dia, como vai ser o seu dia e quais as prioridades que você deve ter. Isso vai lhe dar muita força para você priorizar o que é mais importante. Resumindo então, o que a gente falou aqui nesse vídeo, se você quer melhorar os seus resultados, quer melhorar de maneira a aumentar muito o seu resultado, primeira coisa que você precisa fazer é administrar muito bem o seu tempo. E aí a gente falou aqui de 5 estratégias que são utilizadas aí pelas pessoas de maior sucesso para você ter o controle da sua agenda, né? Para você realmente escolher o que você vai fazer com o seu tempo. A primeira é você diferenciar o que é importante do que é urgente. A segunda é você ter a coragem de assumir o controle da sua agenda e dizer não para o que é menos prioritário. A terceira é a estratégia de você criar os blocos de produtividade na sua semana e no seu dia. A quarta é de você fazer o que é mais importante primeiro, fazer o que é mais importante ali no início da semana, no início da manhã. E a quinta, de você planejar o seu dia, né? De você tirar aqueles 15 minutos iniciais ali do dia para definir exatamente qual o seu objetivo para o dia, qual vai ser a sua meta, como você vai definir, qual o critério para definir que aquele dia vai ser um dia de sucesso. Se você fizer essas 5 estratégias aí, eu não tenho dúvida que você vai aumentar muito aí os seus resultados, porque isso já aconteceu comigo. E por fim aqui eu vou deixar uma dica final para você, uma dica bônus, né, que uma vez que você implementar essas 5 estratégias aqui, mais essa dica bônus, aí as suas chances ainda aumentam ainda mais, que é de acorde meia hora mais cedo. Talvez seja difícil, você, né, a primeira reação seja pensar que é difícil, você já acorda tarde como empreendedor, como empresário, já vai dormir tarde, acorda cedo, então já dorme menos horas do que deveria, mas vai valer a pena. Você vai ver que no início vai ser um pouco difícil, depois, na prática, o que vai ocorrer é que você vai trocar ali meia hora de baixa produtividade à noite por uma meia hora no início da manhã muito produtiva, porque você vai começar essa meia hora com essas dicas que eu dei aqui. E aí você vai ver que os resultados vão ser tão bons que você vai querer ampliar essa meia hora. Você vai querer acordar uma hora mais cedo e ter uma hora ali de alta produtividade. E foi o que aconteceu comigo. Então, vai por mim aí que vale a pena essa dica bônus final. Tá legal? Então, eu te desejo aí muito sucesso nas suas escolhas, do que fazer com o seu tempo e também nos seus negócios. E a gente se vê novamente no nosso próximo vídeo. Tchau!